montar um prato que emagrece sem contar as calorias? Quando falamos em prato que emagrece, muita gente já imagina um prato vazio, com salada sem graça, comida sem sabor. E esse é um dos maiores erros no processo de emagrecimento. Sabe por quê? Bom, como uma profissional da área da nutrição, eu preciso ser bem claro. Não existe emagrecimento sem déficit calórico. Ou melhor, é preciso gastar mais energia do que a quantidade de calorias que você consome, fazendo assim o seu corpo utilizar a gordura armazenada como fonte de energia. Mas atenção, porque isso não quer dizer comer pouco, mas sim na quantidade certa. Porque quando o déficit é feito de forma errada, ou seja, comendo pouco, pulando refeições ou cortando grupos alimentares, o resultado qual é? Fome excessiva, perda de massa muscular, metabolismo mais lento, aquele efeito sanfona tão conhecido. E agora, como o prato ajuda a criar esse déficit calórico? É aqui que entra um prato bem montado, um prato equilibrado, que aumenta a saciedade, que reduz os beliscos exageros, que controla a glicemia e a insulina e facilita manter o déficit ao longo do dia, sem sofrimento. Ou seja, você não força o déficit calórico, porque ele vai acontecendo naturalmente. Todo prato que ajuda a emagrecer precisa ter 3 pilares principais. O primeiro, a proteína, que é a base do prato. A proteína, ela preserva a massa muscular, ela aumenta a saciedade, ela reduz a fome entre as refeições e ajuda a manter o metabolismo ativo. E as fontes são frango, peixe, carne magra, ovos, iogurte natural, tofu. O segundo pilar são as fibras. As fibras, elas prolongam a saciedade, ajudam no funcionamento do intestino e evitam aqueles picos de glicose e insulina. E elas estão presentes nos legumes, nas verduras, nas frutas, nos grãos integrais. Agora, o terceiro pilar é o carboidrato. E o carboidrato não é o vilão, porque ele fornece energia para o corpo e para o cérebro. E o problema não é o carboidrato, e sim o excesso ou a má qualidade e a falta de combinação com proteínas e fibras. E como boas opções de carboidratos, nós temos o arroz, o feijão, a batata, a mandioca, a aveia, quinoa, as frutas e sim, a gordura também entra, tá, gente? A gordura saudável, ela ajuda na saciedade também, participa na produção hormonal, na melhoria da absorção de vitaminas e então, como dica, use pequenas porções como azeite de oliva, abacate, castanhas, sementes, mas lembre-se, sempre em pequenas quantidades. Agora vamos ao finalmente. Como montar esse prato na prática, então? Visualmente, pense assim, um prato dividido em 4 partes iguais, certo? A metade do seu prato, ou melhor, 2 dessas 4 partes, terá legumes e verduras. Um quarto, a gente vai colocar o quê? Proteína. E o outro, um quarto desse prato, carboidratos. E para finalizar, aquela pequena porção de gordura boa. Um exemplo prático, tá? Franguinho grelhado como proteína, arroz e feijão como carboidrato, brócolis, abobrinha refogada, como verduras e um fiozinho de azeite sendo usado como gordura saudável no seu prato. E isso emagrece? Podemos dizer que sim, porque alimenta de verdade, gera saciedade e facilita o seu déficit calórico para que o emagrecimento real aconteça. E o que não emagrece são os pratos ricos em massas refinadas, em molhos prontos, pouca proteína, pouca fibra, como eu disse anteriormente. E esse padrão gera fome rápida e dificulta manter o déficit calórico, entende? E a verdade final é simples e fácil. Emagrecer não é comer menos, é comer melhor, criando um déficit calórico sustentável, com estratégias de saciedade e sempre combinando carboidratos saudáveis com proteínas magras e a constância de uma alimentação saudável. E se esse vídeo foi útil para você, me siga para acompanhar outros conteúdos como este. E não deixe de curtir e compartilhar com alguém que precisa entender como emagrecer não é passar fome, e sim alimentar com estratégia. Bom, até mais. Tchau, tchau.